Fala rapaziada, não certo na área, e eu vou fazer o vídeo de o porquê o Crespo é o técnico ideal para o Corinthians. Na minha opinião, a contratação do Fernando Diniz foi uma contratação errada do Corinthians. Para mim, o Crespo é a melhor opção para o Corinthians e hoje eu vou explicar o porquê. O Crespo para mim é um técnico muito subestimado, muitos subestimam o Crespo porque para mim ele é um técnico muito bom. Ele levou o nível do São Paulo de uma forma nessa última parte, quando ele deixou a teimosia dele, ele conseguiu realmente organizar o São Paulo para brigar na ponta da tabela. E aí o Roger Machado tá colhendo os frutos, fez alguns jogos ruins, mas conseguiu realmente apresentar um bom futebol agora nos últimos jogos, e o São Paulo vem brigando lá em cima no topo da tabela. O meu primeiro ponto é esse: André e Bidão vão ser fundamentais, porque para mim o meio-campo do São Paulo era a principal valência do São Paulo. O São Paulo, quando deixou de jogar de três zagueiros, fez um losango mágico com o Lucas, o Bobadilha, o Danielzinho e o Marcos Antônio. Às vezes o Luan entrando, às vezes mudando quem é que joga ali, mas no geral era isso. O Crespo conseguiu evoluir muito os seus meias. O Marcos Antônio e o Danielzinho nem se fala, criavam muito, participavam muito do jogo, e ele fez o Bobadilha realmente conseguir apresentar um bom futebol. Ele realmente elevou o nível do Bobadilha. O Bobadilha começou a jogar muito mais bola. Tá que ele teve alguns problemas, porque o Alisson não gostou muito do jeito do Crespo, mas aí acontece também. Ele não conseguiu trabalhar muito bem o Pablo Maia, isso foi também um ponto funcional, que a gente pode dizer, mas para mim, na minha opinião, isso não afeta do que o Crespo consegue extrair dos seus meio-campistas. Para mim, eu vejo esse losango mágico aí, que a gente fala, mais ou menos funcionando com o Bidon, o André, o Raniel e o Carrídio ou o Garro, dependendo de como tiver um dos dois. Mas para mim o ideal é ter o Garro, o Bidon, o André e o Raniel fazendo esse losango mágico, que caso o Crespo chegasse, eu acho que ele consegue potencializar muito esse meio campo. Quando ele realmente deixou a teimosia de lado dos três zagueiros, que para mim também não funcionaria no Corinthians, quando ele deixou essa teimosia e quis jogar realmente com o losango mágico, o São Paulo cresceu de produção demais e elevou muito o nível. E hoje o Corinthians, se a gente for falar de setores, o meio-campo é o setor mais recheado e com mais qualidade. Ainda teve a saída do José Martins, que ajudaria bastante, mas aí ele saiu por as questões que teve. Eu acredito que seja o técnico ideal por causa disso, além de alguns outros pontos que eu vou trazer. Mas o primeiro ponto que eu trago é esse meio-campo realmente de uma qualidade muito acima, e que para mim ele conseguiria evoluir ainda mais o meio-campo forte do Corinthians. Além do meio-campo ser forte, o Corinthians não tem pontas, muito poucos pontas. Os únicos pontos do Corinthians hoje são Caio César e Vitinho. Assim, tirando os moleques da base, do Terrão, que não jogam muito, são esses dois que o Corinthians tem. E se a gente for olhar para os técnicos livres no mercado, o que mais tem capacidade de jogar sem pontas é o Crespo. O Crespo, o melhor dele no São Paulo foi sem pontas. Foi com quatro, o losango mágico, como eu falei, porque o São Paulo não tinha pontas. Tinha só Ferreirinha praticamente e alguns outros moleques da base. Aí agora contratou o Arthur, o Roger Machado tá conseguindo fazer os dois entregarem como pontas. E aí o Ferreirinha muitas vezes jogava de meia, não dava muito certo. E aí o Crespo realmente ele não botava o São Paulo para jogar com pontos, porque os laterais faziam essa parte de avançar. Muitas vezes o Mike e o Enzo Dias, porque ainda não tinham o Lucas Ramon. Senão ia, para mim, o São Paulo do Crespo ia evoluir ainda mais com o Lucas Ramon. Eu vejo que realmente o elenco do Corinthians, hoje, pela forma que foi gerida as antigas gestões, para mim, hoje o elenco do Corinthians tem que escolher um técnico que combine mais com o que ele tem do que realmente a qualidade do técnico que ele fez antes. Porque todo mundo sabe que o Dorival é um grande técnico, mas na maioria dos trabalhos dele teve que jogar com pontas e jogava com caras abertos. E hoje no Corinthians ele não conseguiu fazer isso. Muitas vezes jogava o André e o Bidon para jogar aberto, os dois não conseguem. O Corinthians não perdia muito dessa qualidade e não conseguia jogar. Acho que o Dorival realmente ele tenta se reinventar, mas é muito difícil. Porque hoje no futebol moderno você já tem pontas. Você realmente tem que realmente saber o que fazer. E o Crespo sabe muito bem como se aperfeiçoar ao futebol moderno sem pontas, usando meias que às vezes podem flutuar pelos lados, rodando muito. Um jogo de movimentação nesse meio muito importante, que era muito importante para o São Paulo, que pode ser muito importante para o Corinthians.
Pra mim, o Corinthians, eu acho que contratou o Diniz, que é um cara que ganhou a Libertadores usando pontas. É um cara que realmente pode dar certo, obviamente, porque ele tem ideias muito boas. É um cara que é um cara que foi campeão da Libertadores e não foi à toa. E pra mim é um grande técnico. Mas pra mim o Crespo seria uma opção melhor e uma opção que funcionaria mais com o elenco do Corinthians, na minha opinião. Eu não tô dizendo que o Fernandes vai dar errado. Eu acho que sim, mas pra mim o Crespo seria melhor. E pra mim o Crespo é muito subestimado como técnico. Ele só tem uma teimosia que ele tinha no São Paulo, mas que quando ele mudou, realmente o São Paulo evoluiu demais, subiu de um nível realmente muito alto o São Paulo. Se a gente olhar aqui a sequência do São Paulo, o São Paulo teve uma sequência muito boa com o Crespo, que foi aqui, ó. Depois dessa vitória foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem derrota da equipe do São Paulo. O São Paulo não perdeu em nenhum desses 6 jogos. E aí, ó, eu vou trazer aqui, ó. Tinha esses 3 zagueiros, tinha o Wendel, o Mike. Só que o São Paulo ainda não apresentava aquele futebol de segurança. Tem o clássico contra o Palmeiras que eles perdem por 2-1. Aí aqui começa uma certa mudança do São Paulo. Que o São Paulo apresentou um futebol melhor. O São Paulo realmente competiu com o Palmeiras, realmente apresentando um futebol muito bom o São Paulo. São Paulo do Crespo ainda era o São Paulo do Crespo pelo Paulistão. Realmente apresentava um futebol muito bom o time do Daniel Crespo. Acho que o único vacilo do São Paulo foi não colocar o Danielzinho. Realmente o Danielzinho no lugar do Luan mudaria muito o rumo da partida. Aí tem essa partida com o Chapecoense, que pra mim eu assisti o jogo, uma das melhores do São Paulo. O São Paulo jogou realmente uma bola muito grande, Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio funcionando muito. E pra mim a única coisa que faltava nesse time do São Paulo era um 10. Um 10 que organizasse o time. O Lucas não estava conseguindo fazer isso muito bem. E pra mim, eu imagino o Corinthians funcionando assim. Com no gol, já era o Roger Machado, já era o Roger Machado. Não, então, o que eu vou pegar esse recorte aqui, deixar Chapecoense pra lá, já era o Roger Machado. O último jogo do São Paulo foi o Palmeiras, realmente, mas realmente esse jogo o São Paulo jogou demais. Eu não lembrava realmente que era o Roger Machado. Mas, até se a gente for olhar, o São Paulo também tava jogando muita bola desse jeito. Só que se a gente for puxar um pouco antes aqui, os melhores momentos, esse 2-1 do São Paulo aqui, o São Paulo também, gol do Bobadilha, o São Paulo já jogando de dois zagueiros, realmente. Mas sempre o São Paulo, o único problema do São Paulo sempre foi o Lucas Moura ali de 10 essa temporada até agora, o único problema foi esse. Principalmente pelo fato dele não conseguir organizar a partida. O Lucas tem mais um segundo atacante ali, mais ou menos o que faz o Luciano. E aí o São Paulo tem dificuldade de criar. E aí o Hernan Crespo já no Corinthians, ele teria o Garro, e imagina ele fazendo mais ou menos assim, o Hugo Souza, aí na direita, o Mateuzinho, dupla de zaga, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, lateral esquerda, Bidu, aí seria um trio de André, Bidon, o Bidon mais à frente ali, juntando com o Garro mais à frente, e o Ranieri trazendo mais essa marcação junto com a qualidade do André e o físico do André. E a dupla de ataque, Yuri Memphis. O Yuri fazendo o que é o Caleri e o Memphis fazendo o que faz o Luciano, que é descendo um pouco e ajudando ali nesse setor de criação, mais para fazer um pivô ali e organizar essas jogadas. O São Paulo do Crespo realmente estava numa evolução muito grande. Tinha esse jogo até contra o Grêmio também. Foi um jogo muito bom do São Paulo também. O Lucas Ramon já estava e era o Crespo. Realmente, o meio, o Danielzinho do Crespo era algo ridículo de bom. Assim, ele com o Roger Machado também é bom. Mas acho que o torcedor do São Paulo pode concordar comigo que o Danielzinho, quando jogava pela equipe do São Paulo com o Crespo, ele realmente era outro jogador. Tipo, não é que ele era outro jogador, mas ele tava em um nível técnico, em uma forma que ele se assemelhava com o time rodava muito por ele, passava muito por ele. Ele buscava muito esse jogo. E eu acredito que quem pode fazer uma característica muito parecida com ele é o André. O André. Eu acho que o André acaba sendo um cara muito completo que pode fazer o que ele faz, que geralmente é buscar essa bola lá atrás, trazer essa qualidade. E o André, ele junta com além da qualidade absurda que ele tem, um físico muito forte dele, um corpo que ele sabe usar muito bem. Realmente é um cara que acho que combinaria muito com com o Crespo no Corinthians. E eu acredito que pra mim o Crespo vai ser melhor técnico do Corinthians por causa disso. Eu não sei se o Crespo vai ser contratado por alguma outra equipe. Eu ia fazer um vídeo do Crespo no Botafogo. Só que eu acabei não fazendo porque o elenco do Botafogo não tá muito legal. Acho que não ia ter muitas coisas. Aí quando o Corinthians demite, aí eu achei o vídeo perfeito.
Só que aí eles contrataram o Fernando Diniz muito rápido, então a ideia quando eu tava fazendo esse vídeo, era fazer um vídeo pra indicar um técnico pro Corinthians. Mas acaba que já contrataram o Diniz, então é uma forma de dizer que o Crespo era o técnico certo, na minha opinião. Ele foi demitido depois de uma derrota pro Palmeiras, mas uma derrota onde acaba que não é a culpa dele. Querendo ou não, tem a questão dele colocar o Luan, mas é algo que, ó, se a gente for até o momento, era qual rodada do Brasileiro? A do Curitiba era, deixa eu ver, não sei se marca aqui qual rodada do Brasileiro não era. Não sei se vai, eu vou dar uma olhada aqui, peraí. Vou dar uma olhada aqui no Brasileirão. Estatísticas, partidas. A rodada em que o São Paulo pega o Curitiba, que é a última rodada que o São Paulo tem o Crespo no Brasileirão. Deixa eu ver onde acontece essa rodada. São Paulo. Pra cá. Aqui, São Paulo e Curitiba. Era a rodada número 4. Não sei se dá pra eu olhar como estaria na rodada número 4. Acho que não dá pra eu olhar como é que tava a tabela na rodada número 4. Mas o São Paulo atualmente já tá em segundo, só que ele tem 20 pontos. 5 a menos do Palmeiras. Isso já é uma gordurinha bem mais avantajada. Principalmente olhando pro o longo prazo do São Paulo é incerto. O São Paulo não sabe se ele vai continuar lá em cima. Não dá para esperar muito do São Paulo atualmente. Mas eu acredito que o Crespo seria ainda a melhor opção, porque na minha visão, o Crespo ele casa muito com o elenco do Corinthians. Vou mostrar aqui, ó. Vou trazer aqui rapidinho. Olha o time do Corinthians aqui. Você tem Memphis e Yuri. Aí você tem o Lingard, que ele pode jogar como ponta, mas hoje em dia acho que não. Acredito que não jogaria como ponta. Você tem o Pedro Raul. Eu acredito que você tem um elenco até melhor que o do São Paulo, tá? Acho que você tem um elenco melhor. O meio-campo muito recheado com esses caras aí. Tem o Caio Zé, tem o Alan e o Matheus Pereira ainda. Eu me esqueci desses dois que pra mim, esses caras saíram muito bem realmente nesse time do Crespo. Eu acho que realmente se o Crespo pega esse time, o Crespo ia conseguir realmente subir o nível do time do Corinthians demais, mano. O time do Corinthians é muito bom. Eu acho que o Diniz ainda. Eu acho que ele vai ter aquele começo, mas ele vai ser da Platense, mas eu acredito que não seja o técnico ideal. Pra mim, o Crespo ainda conseguiria ser o técnico mais capacitado da equipe pra equipe do Corinthians, na minha visão. É um ponto de visão que eu tenho que hoje, se a gente for olhar, o maior jogador do Corinthians aqui, por nota é o Kaique Ferrari, né? Mas eu acredito que ele fique muito no. Ah, porque eu tô contando na Libertadores. Libertadores do Kaique fez gol, inclusive. Um moleque muito bom. Que eu acho que uma das coisas que o Diniz tem em característica, acho que ele sabe muito bem tratar os jovens, sabe muito bem lapidar os jovens. Então isso eu acredito que ele pode fazer muito bem no Corinthians, tá? Acho que isso no Corinthians ele pode ser o ponto-chave, o ponto de destaque do Corinthians. Mas se eu for, olha, se a gente for lá que o Corinthians no Brasileiro tá muito mal, cara. A gente for lá, o artilheiro, assim, junto com os artilheiros aí tem Paulista, Bidu, Gabriel Paulista, Bidu, Choca, então fica muito revezado. Você não tem um cara assim, artilheiro do Corinthians, um cara que decida jogos. Acho que o elenco do Corinthians é muito bom, mas pra mim o Crespo ainda é um técnico que conseguia elevar ainda mais esse nível. E pra mim o Corinthians não estaria onde está. Acho que se o Crespo veio pro Corinthians, ele ia trazer uma identidade diferente pro Corinthians. De que o Corinthians nos últimos anos, o Corinthians não consegue ser regular no Brasileiro. Vem ganhando títulos como na Copa do Brasil, Supercopa, mas eu acho que ele vem melhor no momento onde ele traz essa constância. Crespo, eu acho que ele é um técnico muito bom, deveria ser o técnico do Corinthians. Eu acho que eu vou ter dificuldade mais de fazer alguns vídeos, porque eu tô com além da escola que eu tô tendo, eu tô tendo algumas dificuldades para fazer os vídeos, então talvez não saia vídeos com tanta frequência. Mas o objetivo é que eu consiga fazer as melhores análises e os melhores vídeos. Esse foi o vídeo, valeu, falou e fui.